Olá, está começando o Século News edição especial. Papa Francisco retoma a audiência geral depois de um mês de férias. Após 10 anos, Diocese do Sudão do Sul elege novo bispo. E veja a emocionante celebração do Milagre da Neve. No Ângelus do último domingo, o Papa Francisco afirmou que a guerra e o terrorismo são a grande derrota da humanidade. Durante o Ângelus, o Papa recordou o aniversário de 70 anos das Convenções de Genebra de 1949, tratados assinados logo após a Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo era garantir, em tempos de guerra, a proteção dos prisioneiros e da população civil. Tutti sono tenuti a osservare i limiti. Todos devem cumprir os limites impostos pelo direito internacional humanitário. Estes são para proteger populações indefesas e estruturas civis, especialmente hospitais, escolas, locais de culto, campos de refugiados. Não nos esqueçamos de que a guerra e o terrorismo são sempre uma séria perda para a humanidade como um todo. Eles são a grande derrota da humanidade. Per l'intera umanità. Sono la grande sconfitta umana. Antes do Ângelus, o Papa refletiu sobre o Evangelho do dia. Ele enfatizou como a vida é curta e não se pode alcançar o céu vivendo uma vida egoísta. Credere che uno possa illuminarsi. É uma fantasia acreditar que se pode fazer tudo por si mesmo. Não, é uma fantasia. A verdadeira fé abre o coração ao próximo e leva a comunhão concreta com os irmãos e irmãs, especialmente com aqueles que vivem em necessidade. O Senhor nos lembra que a vida é um caminho para a eternidade. Por isso, somos chamados a fazer frutificar todos os talentos que temos, nunca esquecendo que não temos aqui a cidade estável, mas estamos à procura da cidade futura. Non abbiamo qui la città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. O Papa Francisco recomendou aos presentes na Praça de São Pedro que levassem sempre a Bíblia consigo para ler e refletir sobre a mensagem de Cristo. O Papa Francisco retomou a audiência geral depois de um mês de férias. Acompanhe. Depois de um mês sem audiência geral, os peregrinos estavam ansiosos para ver o Papa novamente e ele não decepcionou. Francisco passou muito tempo cumprimentando as pessoas antes de começar a catequese. Foi a audiência geral de número 280 do Pontificado do Papa Francisco. Ele retomou sua série de catequeses sobre os Atos dos Apóstolos. Ele falou sobre o primeiro milagre realizado por Pedro e João, a cura de um homem pobre e paralisado na porta do templo. O Papa Francisco explicou que eles não só ajudam essa pessoa excluída a andar novamente, mas o oferecem algo mais. Gli apostoli hanno stabilito una relazione. Os apóstolos estabeleceram um relacionamento, porque é assim que Deus ama se manifestar. É através de um relacionamento, sempre através do diálogo, sempre através da presença, sempre com a inspiração do coração. Estas são as relações de Deus conosco através de um encontro real entre pessoas que só pode acontecer através do amor. Por esta razão, o Papa lamentou quantas paróquias estão mais preocupadas com questões que não têm nada a ver com o cumprimento de sua missão autêntica. Quando vedo qualche parrocchia che Quantas vezes penso nisso quando vejo paróquias que pensam que o dinheiro é mais importante que os sacramentos? Por favor, uma igreja pobre, vamos pedir ao Senhor. chiediamo al Signore quello. O Papa Francisco enfatizou como os apóstolos não deram nada de material ao mendigo. No entanto, eles o ajudaram a recuperar sua dignidade, refletindo assim como a igreja acompanha os necessitados. Che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi. Aqui aparece o retrato da igreja, que vê os que estão em dificuldades. A igreja não fecha os olhos, sabe olhar a humanidade no rosto e criar relações significativas, pontes de amizade e solidariedade em vez de barreiras. O rosto de uma igreja sem fronteiras que parece a mãe de todos, que sabe como pegar a mão e levantá-la, não para condenar. Jesus sempre estende a mão. Ele sempre tenta consolar.
Finalmente, o Papa lembrou que para se aproximar de outras pessoas, o cristão não deve depositar sua confiança apenas nos meios, mas na verdadeira riqueza, que é o relacionamento com Cristo. A Igreja do Sudão do Sul fez uma rara celebração nesta quinta-feira. Depois de 10 anos, a Diocese de Malakal recebeu um novo bispo. A cidade de Malakal fica no Sudão do Sul. Em 2015, a União Africana denunciou os crimes cometidos contra a humanidade, como canibalismo forçado. Um ano depois, este lugar foi palco de um ataque brutal contra uma base da ONU, que resultou em 18 mortos e 40 feridos. Como consequência, não foi surpresa que houve uma grande celebração e missa para a chegada de um novo bispo a Malakal. Já se passaram 10 anos desde que um bispo foi nomeado lá. Seu nome é Stefan Ador, ex-vigário-geral da diocese. Em sua homilia, ele enfatizou a necessidade de acabar com a violência com gestos fortes e concretos. Desde 2013, o Sudão do Sul está imerso em uma guerra civil interminável que já deixou mais de 400 mortos. Precisamos começar a nos abraçar se quisermos dizer precisamos de paz no Sudão do Sul. Então vamos começar abraçando um ao outro, amando um ao outro, tirando todo esse discurso de ódio. Nós nem precisaremos de Salva Kiir Mayardit, nosso presidente, ou Riek Machar, ou qualquer outro grupo para assinar a paz. Porque podemos assinar a paz aqui e agora através do amor uns aos outros, através da união, como um só povo. O bispo recém-ordenado referia-se aos líderes cujos pés o Papa Francisco beijou como forma de implorar a paz. Foi uma reunião comovente que aconteceu em Roma em abril passado. Em setembro de 2018, os líderes assinaram um acordo de paz mal sucedido. Espera-se que nos próximos meses eles possam pressionar por outro pacto mais sólido. Agosto é o mês das vocações e nós vamos ouvir os conselhos de um padre italiano sobre como reconhecê-las em nossa vida. O carmelita Antônio Maria Sicari é um dos autores da espiritualidade mais lidos na Itália. Ele escreveu mais de 100 biografias de santos. Ele diz que todos os cristãos são chamados a serem santos, e Deus preparou um caminho para cada pessoa atingir esse objetivo, sua vocação. A chave para reconhecê-la é ouvir o que Deus está pedindo no fundo do coração e decidir como responder. Não consigo ouvir uma voz. Nem acredito que estou ouvindo uma voz se estou vivendo em meio a uma grande confusão, constantemente envolto em mensagens. Com outras vozes falando comigo, não sei qual delas é verdadeira, o que é falso ou qual é bobagem. É a chave para fugir do barulho de vozes inúteis e propostas sem sentido. Ele diz que a segunda chave é cercar-se de pessoas que ajudam a cultivar grandes sonhos, em vez daquelas que bloqueiam esse tipo de ação. Com quem passo minha vida? Quem são meus amigos? São pessoas que de alguma forma transmitem a voz de Deus? São pessoas que me ajudam? Ou escolho estar com pessoas que, se Deus me pedir alguma coisa, me dirão: não, isso é um absurdo, não ouça isso. Às vezes, as vocações são perdidas porque são ridicularizadas ou desencorajadas de serem vividas, muitas vezes por pessoas que deveriam levá-las a sério. A terceira dica é lutar pelo tipo de vida que se espera atrair. Isso ajudará a verificar se é realmente um chamado. Depois de lutar por isso, tome uma decisão. A vocação é sempre formada na companhia certa e na fidelidade. Outro conselho é ter ajuda, como um guia espiritual. Acima de tudo, não pule entre diferentes vocações, sejam pessoas, situações ou ambientes. Por fim, comece o quanto antes para verificar a vocação. Nas histórias dos santos que ele escreveu, há sempre uma resposta generosa à proposta de Deus. No entanto, também há momentos de crise e dúvida. Portanto, a chave é sempre retornar à memória daqueles momentos em que o chamado de mudança de vida ocorreu.
Jornalista relata em livro a eleição de Francisco como Papa. Entre este momento e então esse, em pouco mais de 24 horas, já havia acontecido tanta coisa. Embora a eleição tenha sido conduzida a portas fechadas, o jornalista vaticano da revista América conhece muitos dos eventos que ocorreram durante esse período. É isso que ele explora em seu novo livro, A Eleição do Papa Francisco. Escrevi como um diário a partir do dia em que Bento XVI anunciou sua renúncia, em 11 de fevereiro de 2013, e terminou no dia em que o Papa Francisco apareceu na Praça de São Pedro, iniciando seu grande ministério. O livro examina como aconteceu a eleição do primeiro Papa latino-americano. Gerard O'Connell tem certeza que o cardeal Jorge Mário Bergoglio entrou no conclave sem saber que ele deixaria a Capela Sistina vestido de Papa. Ele entendeu na hora do almoço, no dia 13 de março, antes de entrar na quarta votação. Ficou claro, depois da terceira votação, que teve um evento extraordinário que ele seria Papa. Durante a votação, os outros candidatos mais votados foram o arcebispo de Milão, Angelo Scola, e o canadense Mark Howlett, prefeito da Congregação dos Bispos. No entanto, após a segunda votação, a maioria dos novos apoiadores foi para o cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio. Em 13 de março, durante a quinta votação, ele ganhou mais de 2/3 dos votos e se tornou o Papa Francisco. Gerard O'Connell diz que aqueles que votaram nele viram neste agora Papa 3 elementos decisivos. Eles sabiam que ele era um homem santo. Sabiam que ele era um homem muito próximo dos pobres. Eles sabiam que ele era um homem que era uma espécie de Papa missionário. Às 7h06 da noite de 13 de março, a fumaça branca apareceu, anunciando que um cardeal havia sido eleito Papa. Uma hora depois, o mundo conheceu o Papa Francisco. As chaves para saber como sua história começou estão nas páginas deste livro. Como todos os anos acontece, a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, é palco de uma celebração emocionante. Milhões de pétalas de rosas são jogadas diante do altar. Como todos os anos, a neve caiu no meio do verão de Roma. Esta é a celebração do milagre da neve, quando milhões de pétalas de rosas brancas descem em frente ao altar na Basílica de Santa Maria Maior. É uma tradição secular que se enraizou entre os romanos. Maria participa dessa comemoração há 20 anos. Não há palavras para descrever a emoção que se sente quando vemos as pétalas caírem do céu no altar. Toca o seu coração. As pétalas caem, parecem flocos de neve. É uma coisa linda. É um sinal do milagre que levou a primeira igreja dedicada à Virgem Maria no Ocidente e que dentro dela a imagem da padroeira de Roma, Salus Populi Romani, está protegida. Significa muito. Todo ano eu venho com amigos. Eu sempre venho. Eu venho com meus parentes. Nos toca espiritualmente. É preciso vir e participar dessa experiência profunda. E é por isso que viemos. Segundo a tradição, em 5 de agosto de 358, o Papa Libérius e um casal de idosos sonharam que a Santíssima Mãe lhes pedia que construíssem uma igreja no local que ela indicaria com neve no meio do verão. Aconteceu no Monte Esquilino, onde a igreja está hoje. Foi construída em 431 e milhares de pessoas vêm todos os dias. Eu vim aqui para Santa Maria Maior para sentir aquele calor, essa emoção. Fé é crer na palavra de Deus. É algo que sinto e carrego em meu coração. É boa memória de Roma. Santa Maria Maior é uma das 4 basílicas papais em Roma. Para o Papa Francisco tem um significado especial. Ele orou nesta igreja no dia seguinte à sua eleição como Papa. Ele também ora diante do ícone da padroeira de Roma ao sair ou voltar de uma viagem internacional. Por hoje é só.
mas você pode rever as reportagens no nosso site, rs21.com.br. Nós voltamos no próximo sábado. Um bom fim de semana para você.